Nossa convidada de hoje é a neuropsicopedagoga Lenia Félix. Como ela mesma fala, pedagoga de graduação com muito orgulho, uma profissional super amada e admirada por nós desde o tempo da faculdade. E a Leninha hoje também, ela é diretora do Espaço CIT há 6 anos, né? Um lugar de cognição, intervenção e desenvolvimento. E é uma pessoa que tem uma vasta experiência na área da educação, como professora, coordenadora, supervisora. A gente hoje vai conversar sobre TDAH e tarefa de casa. Seja muito bem-vinda, Leninha. É um prazer tê-la conosco nesse momento tão especial. Ai, obrigada, fiquei emocionada. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. Assim, você foi falando e eu fui recordando, né? Toda a nossa trajetória e que trajetória linda, né? Uma trajetória de muitas trocas. E quando eu falo que eu sou pedagoga mesmo com muito orgulho, é porque foi na escola, foi o chão da escola que me fez chegar onde eu estou. Né, a ser apaixonada pela questão mesmo da aprendizagem, de não me deter apenas nesse diagnóstico, mas de ver a habilidade, né, as habilidades do indivíduo, da criança, do adolescente, hoje dos adultos que estão chegando, né, estão se percebendo, então isso é muito importante. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Pronto, e a gente já começa por primeira pergunta. O que pode e o que não pode na hora da tarefa de casa para uma criança com TDAH? Pronto. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o TDAH ele é uma mente em movimento. É um cérebro em movimento, né? um cérebro em velocidade. E aí, essa área frontal aqui, ela não consegue acompanhar. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que primeiro saber o que TDAH, o que é TDAH. Aonde esse TDAH está ali realmente causando essa disfunção. Quando eu penso nisso, eu lembro muito na questão de dizer que o TDAH é só desatenção, é só hiperatividade, só impulsividade. Não é isso. Eu tenho que descobrir aonde está essa disfunção. A partir dali, eu vou conseguir realmente fazer uma organização. Porque o TDAH, existe sim a disfunção, mas tem TDAH não. Os TDAHs, eles também têm as grandes habilidades. Eu tenho que descobrir a habilidade, onde está. Né? Então, quando se fala de TDAH e de rotina, é seguir essa rotina. O que é rotina? É organização, né? A minha organização. Então, depende, primeiro passo, de como a criança se sente, como é o ambiente de casa. Então, o que fazer naquele ambiente para que melhor a criança realize aquela tarefa. Quando eu falo em tarefa, trouxe tarefa de casa a nível de educação infantil. Vou fazer como? Mesmo horário, mesmo processo, sempre sentado na frente da criança, nunca ao lado da criança. Por que na frente? Por causa da concentração. Eu já estou com uma criança onde precisa realmente de dar um suporte a mais. E ela perceber que ele precisa de uma postura. Né? Então, isso é específico mesmo e eu vejo que funciona. Então, essa rotina, eu tenho que separar esse tempo, sempre no mesmo horário. Isso é importantíssimo. Eu tenho esse horário, essa bancada sem distratores, né? Esse material com lápis, borracha, se for preciso o lápis de cor eu coloco, mas eu preciso diminuir o máximo de distratores possíveis ali daquele local. Tá? Então, eu separo esse horário, eu separo esse tempo, sempre no mesmo movimento. E essa criança que é cheia de atividades extras, o que eu posso fazer, né? Como é que pode ser? É aí que tá. Eu tenho que saber justamente organizar. Primeiro passo é o quê? A tarefa de casa. Porque não é saber que a tarefa de casa é só para fazer a tarefa de casa, é a aprendizagem, é eu aprender, é eu ter disciplina. Então, é fundamental realmente eu ter essa organização de horário para que eu respeite o meu tempo e o meu cérebro vai começar a se acostumar. Rapidamente ele vai sentir que naquele horário é o horário que eu vou aprender, que eu vou fazer, que eu vou, a partir do planejamento, eu vou me organizar. Verdade. E na sua fala você traz, claro, a importância dessa rotina, que ela é essencial. Mas da tua experiência, Leni, o que é que tu acha assim, o que é mais difícil hoje para implantar essa rotina, né? Assim, para o pai, né? Assim, porque a gente sabe também que tem o lugar do pai e da mãe, da rotina deles, né? Da dificuldade que é o ano de hoje, da correria. Então, qual é a maior dificuldade para implantar essa rotina, ao teu ver? O tempo. Né, o tempo, que é a falta desse tempo, mas aí quando eu falo a falta de tempo é porque eu preciso dar prioridades. Eu iniciei minha fala falando na importância de saber aonde está essa disfunção do TDAH.
tá? Então, qual o melhor horário para eu fazer com meu filho, se eu tenho condição de acompanhar o meu filho, se eu tenho condição de organizar isso para o meu filho. Porque se eu tenho uma dificuldade de planejamento, se eu tenho dificuldade de me organizar e vou querer fazer isso com meu filho, que precisa dessa organização e desse planejamento, vai haver aí realmente um desgaste muito grande. Então, eu preciso primeiro saber se eu tenho condição de acompanhar meu filho, né? E esse acompanhamento é um acompanhamento que tem que ser de forma muito leve. Não é dizer, tá na hora, tem que fazer tarefa. Não, não é dessa forma rígida, é de uma forma mesmo de conscientização, tá? E muito na questão de traçar o plano diariamente. O que é traçar o plano, Leninha? Ó, a hora tal, a gente vai começar a tarefa, depois a gente vai fazer isso, isso e isso. E aí você pode repetir 1, 2, 3 vezes porque é necessário, né? Novamente, repito, o TDAH ele tem o cérebro numa velocidade, numa movimentação onde ele precisa estar sempre, a gente precisa sempre estar sinalizando as condições. Então, quando você começa a fazer essa organização, e aí o seu adulto realmente ele precisa ter essa visão de tempo dele, né, para dedicar para essa criança. Porque é uma demanda que não é fácil, tá? Eu não estou falando que é tranquilo. Não, não é fácil, porque nós temos as outras obrigações, temos as outras questões, temos as nossas questões, né? Então, é importante que essa família, esse pai, essa mãe, consiga realmente fazer de uma forma muito tranquila, né? De uma forma que aquele momento seja um momento prazeroso para ele e para a criança, né? Sim. Que é fundamental. E aí, que dicas você daria para esses pais, né, assim, para eles seguirem no momento da tarefa de casa? Primeiramente é o quadro de rotinas, né? O quadro de rotinas, que aí se a gente está falando de horário, então vamos fazer esse quadro de rotina. Esse quadro de rotina é um quadro onde vai depender de cada família, tá? Então, a dica principal é esse, o quadro de rotina. Esse quadro de rotina, se seguir esse quadro de rotina, as coisas vão facilitar bastante. A outra é a questão dos distratores que falei anteriormente. É preciso, sim, deixar aquela bancada sem distratores, né? Evitar locais barulhentos, ter uma boa iluminação, né? Permitir que essa criança também aprenda numa ludicidade, é fundamental. Trouxe uma atividade, por que não aproveitar aquela atividade e ver o que eu posso trabalhar com os jogos que ele tem, com os brinquedos que ele tem. Ali eu vou criar um vínculo com meu filho, e isso é maravilhoso, né? Quando eu tenho essa percepção. Mas os pais não sabem disso. Quando você começa a enxergar, começa a chegar junto da escola, quando você começa a fazer leituras, porque é importante, eu enquanto pai de criança ou adolescente com TDAH, eu preciso me inteirar, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. Não é só dizer ele tem esse diagnóstico, né? Ele precisa de rotina, ele tem que seguir, esse tem é muito doloroso. Então, a gente precisa realmente saber que eu preciso de um quadro de rotina, mas eu preciso de um bom ambiente, eu preciso de uma tranquilidade, eu preciso de um suporte, de um apoio, onde me ajude nessa organização. Isso é fundamental. Coisa boa. E, Leninha, assim, em relação à leitura em si, né? Que eu acho que é onde chega assim, as famílias, né? A preocupação é muito grande. Não está lendo fluente, ou ainda não gosta da leitura, não despertou. Né? Quais são as dicas que você dá para resgatar ou para gerar esse prazer no ato da leitura? Pronto. Os pais estão lendo? Primeira pergunta, né? Primeira pergunta que eu faço. Mas antes dessa leitura do livro, eu acredito que os pais eles têm que começarem, isso eu digo por causa do movimento mesmo de escola e de clínica, os pais têm que começarem a fazer leitura do mundo. Leitura de mundo com os filhos, né? Essa leitura do ambiente onde eu vivo, para os meninos perceberem, ter essa percepção, né? Se eu vou para alguma viagem, o que vai ter nessa viagem, né? O que a gente vai ver? Essa participação nesse roteiro é fundamental. Se nós vamos hoje almoçar num restaurante X, por que eu vou escolher esse restaurante? O que tem lá que eu posso agregar na minha conversa com meu filho? Quando eu falo de leitura de mundo é porque eu já inicio o diálogo e eu vou começando nessa perspectiva de oferecer leituras específicas para o meu filho, né? Então, uma criança de vamos colocar 5 anos no processo de leitura escrita, onde a gente sabe que as escolas já estão realmente nesse caminhar de pequenos textos, né? Então, o que eu posso fazer para oferecer isso ao meu filho? Leitura diária, isso é fundamental, né? Toda noite
Realmente é importante ter aquela leitura ali. Não precisa ser de um livro, mas de uma fábula, de um conto, né? Tanta coisa interessante. Uma carta, tá? Eu tive uma experiência de uma criança onde eu dei essa dica para a família, que a mãe falando que escrevia muitas cartas. Quando os pais moravam distante dela, e ela começou a ler para os filhos, né, essa carta. E aí, olha como foi interessante, porque houve um movimento não só da leitura, mas da escrita também, porque os filhos começaram a pedir para escrever cartas. A partir dali, houve um elo muito grande com a família, e eles começaram a mandar carta para os familiares que moravam fora, né? Então, isso foi algo assim... foi além da leitura, mexeu com a família, né? Emocional, Emocional, e foi prazeroso, né? A mãe chegou cheia de dores porque não conseguia. Depois vamos pensar o que a gente pode fazer. E aí foi algo extraordinário, né? Para aquela família. Então, por que não as outras famílias? Alegria, mas hoje você faz mais cartas. Depois vamos começar a fazer. Eu não tenho carta, mas vou começar a escrever. Vou mandar um bilhete, né? Então, são leituras realmente a partir de uma pequena leitura, de uma pequena palavra, de uma frase, de um texto que a gente vai construindo. Todo esse hábito da leitura é fundamental. Que legal, adorei, né? Já resgatar a pasta de papel de cartas. Basta. E dicas maravilhosas, né? E assim, né? A gente já esperava isso, né? Assim, a Leninha, para situar aí quem tá ouvindo, assistindo, é amiga de faculdade da gente, né? A gente tem uma história muito parecida. As 3 histórias se encontraram. Sim. E hoje aqui com a Somos, o Espaço CID, que coisa interessante, né? Tu tava aí falando, eu tava já aqui também pensando nisso, né? Assim, que bacana, resgatar, né? Que você trocou o assunto cartas, não, é um resgate. Então, resgatar é muito legal, né? Assim, emoções, sensações, lembranças, né? E aí eu tô trabalhando a minha memória. Para o TDAH é fundamental o resgate, né? Se eu não tenho atenção, eu não tenho memória, né? Então eu preciso resgatar essa memória, uma memória da família, a minha história, né? E isso vai criando realmente um vínculo muito grande. Quando a gente fala desse perfil do neurodesenvolvimento, está tudo englobado, né? Está englobado a minha herança, minha família, meus fatores culturais, né? O meu meio ambiente, o meu meio social, né? A minha saúde mental, as minhas experiências da escola, que são muito válidas, e a emoção. Então, se eu faço todo esse circuito, isso é válido, né? E a família tem um papel importantíssimo nessa questão. É essencial. E aí a gente te agradece, Leninha, muito bom estar partilhando mais esse momento com você, viu? Assim, foi maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço e pode chamar. A gente conversar assim. Obrigada.